Tudo bem, pessoal? Ainda naquela temática sobre bits e bytes, a gente precisa saber um pouquinho daquela história de kilobytes, megabytes, o que que é isso, o que que significa isso, quem é maior, quem é menor. Então, vamos dar uma olhada aqui no vídeo, tá? Em primeiro lugar, eu queria fazer uma analogia com a vida real, não o computador, tá? Nesse momento, são unidades de grandeza que a gente conhece, que a gente está habituado no dia a dia. Por exemplo, você sabe que 1000 gramas equivale a 1 quilograma, certo? Isso deve ser muito natural para você. 1 quilograma é basicamente 1000 gramas. Do mesmo jeito que 1000 quilos seria 1 tonelada, certo? Então essas unidades de grandeza servem para a gente simplificar um pouquinho o número, para deixar um conjunto muito grande de sei lá, uma quantidade muito grande, um pouquinho menor. A gente coloca alguns nomes para isso, que é o que a gente chama de unidade de grandeza, tá? E vale um comentário aqui importante que quilo em português é com QU, certo? A gente coloca aqui nessa sigla KG, mas em português é quilo com QU, certo? Outra coisa muito importante é que o grama é no masculino, certo? Quando a gente está falando de massa, quando a gente está falando de peso, essa palavra grama está no masculino, o grama, tá bom? Por isso que a gente não fala lá no supermercado, por exemplo, que a gente quer 300 gramas de presunto, por exemplo. Já que a gente está falando um peso, a massa de alguma coisa, a gente tem que falar no masculino. Então é 300 gramas de presunto, 400 gramas de mortadela e assim por diante. A grama é isso aqui, tá? Cuidado com isso. A grama é esse verdinho que a vaca come, o grama é o peso, tá? Mas isso tem a ver com unidade de grandeza aqui, que nem tem muito a ver com TI, certo? Mas veio de graça aí para vocês. Agora vamos ao que interessa, que são as unidades de grandeza em tecnologia da informação. Veja bem, lembra que a gente viu no vídeo passado, esse B maiúsculo indica bit ou byte? É o byte, né? E aqui a gente tem uma relação que é o seguinte, 1000 bytes equivalem a 1 kilobyte, certo? Então, quando você vê aqui KB, na verdade são 1000 Bs. O B maiúsculo indica byte, o B minúsculo indica bit, né? Agora, se eu fizer isso daqui, esse valor, vezes 1000, concorda que eu vou ter 1000 kbyte? 1000 kbytes? E 1000 kbytes, ao invés de ficar chamando assim, a gente tem uma outra forma que é falar que é 1 megabyte, tá? Então, veja que 1 KB equivale a 1000 Bs, né? 1 kilobyte equivale a 1000 bytes. 1 megabyte equivale a 1000 kbytes, ou 1 milhão de bytes, certo? Toda vez que a gente muda dessa letrinha para uma outra, a gente está multiplicando por 1000, tá? Então, 1 megabyte é o equivalente a 1 milhão de bytes. E qual que é a próxima escala aqui? Se eu fizer 1000 megabytes, eu vou ter 1 gigabyte. Então, a gente vai vendo aqui a escadinha, né? Kbyte, megabyte, gigabyte. Se a gente tiver 1000 gigabytes, a gente vai ter 1 terabyte, tá bom? Isso já está bem comum aqui no nosso dia a dia, já tem vários HDs de computador que tem 1 terabyte, 2 terabytes ou até mais, tá bem popular inclusive. E se a gente tiver 1000 terabytes, a gente vai chegar em 1 petabyte, tá? Essa unidade de medida não está muito próxima da gente ainda. Em alguns casos você vai encontrar em servidores muito grandes, data centers muito grandes, mas no nosso dia a dia geralmente ainda não está próximo, mas eu diria que em muito pouco tempo a gente já vai começar a ter perto de casa ou até dentro da sua casa, dentro do seu computador, alguns dispositivos na casa do petabyte, certo? Então vamos só colocar aqui os nomes de fato, o nome escrito, né? Quando a gente está falando sobre KB, né, no caso B maiúsculo, é o kilobyte, são 1000 bytes. O MB é o megabyte, ou seja, 1 milhão de bytes. O gigabyte, né, GB, gigabyte, é 1 bilhão de bytes. O terabyte é 1 trilhão de bytes e assim por diante, certo? Petabyte é o próximo. Não termina por aqui, tá, gente? Ainda tem outros tantos degraus, mas aí já é um conceito bem grande, muito dado. A gente ainda está se habituando a usar o terabyte, na verdade, aqui no dia a dia, mas o petabyte já é o próximo e tem outros tantos, tá bom?
Então, unidades de grandeza é basicamente isso, essa é a escala do menor para o maior, tá bom? Não tem segredo nenhum, mas a gente achou importante falar logo no início aqui do semestre para você já ficando a par, certo? Até o próximo vídeo.